Alô, alô, Brasil! Boa tarde para você ligada. Para você ligado na tela da Globo, imagens ao vivo do estádio de São Januário, com um sol para cada um no verão carioca, 30 graus a temperatura. É a segunda rodada do Campeonato Carioca. Duas equipes que largaram muito bem na estreia. Tanto o Vasco como a equipe do Nova Iguaçu vem com vitória na bagagem, tentando pular para 6 pontos e 100% de aproveitamento na rodada de número 2. A Globo mostra para você ligado, para você ligada, que seja um grande jogo. E olha, parabéns aos envolvidos, hein? Porque esse horário das 6 da tarde é um alívio. Até o paizão lá no alto tá se abanando, porque eu vou te falar, um sol para cada um sol de rachar mamona aqui no estádio de São Januário. E a torcida Cruz Maltina vem para o estádio mais uma vez. Um dia de homenagem, uns ficam, outros vão. Tá aí Pedrinho, presidente do Vasco, com Pablo Verretti. 143 jogos, 60 gols marcados. O segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Só fica atrás do Vigia Doniga do Uruguai. Verretti veio, fez gol na estreia. Ajudou demais contra o rebaixamento a levar o Vasco a uma semifinal e final de Copa do Brasil e está indo embora rumo ao Cerro Porteño. Pediu para rescindir o seu contrato que iria até o final da temporada, porque já percebia que vinha perdendo espaço na equipe no sistema tático implantado pelo Fernando Diniz. Tem essas duas craques aqui, tô bem de zaga. Ana Thaís Matos com a Aline Calandrini, para trazer todas as opiniões, a leitura do jogo para vocês a partir de agora. Deixa eu saber do Vasco as primeiras. O Verretti foi embora. Será que vai mais alguém no comando do ataque do Vasco, que hoje vem com um time diferente em relação ao que venceu o Maricá na estreia? Boa tarde para você, Carlos Gil. Oi, Guga, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui na beira do campo. O Verretti agora está dando uma espécie de volta olímpica ali, sendo muito saudado pela torcida do Vasco. Recebeu uma camisa, uma chuteira, enfim, está sendo homenageado porque está indo embora, como você disse, para o Cerro Porteño. O torcedor vascaíno hoje vai ver um time bem diferente daquele da estreia da vitória contra o Maricá. Alguns jogadores importantes nem foram relacionados, como o Paulo Henrique, como, por exemplo, o Felipe Coutinho e o Ryan. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da situação do Ryan, porque o Ryan também pode estar se despedindo, ainda não é oficial, mas o Ryan é um dos não relacionados para essa tarde, com muitas novidades no Vasco, incluindo, Guga, uma estreia do zagueiro Saldívia, o uruguaio. É assim, mercadão da bola, uns vão, outros chegam. André Pessoa, o Nova Iguaçu, que venceu muito bem o Sampaio Corrêa por 3-1 na estreia. Boa tarde para você, amigo. Tudo bem, Guga? Grande abraço a você, uma boa tarde para todo mundo ligado na nossa transmissão. Sou a prova viva de que a irrigação de São Januário está funcionando nesse calor aqui no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu que sonha em repetir a grande campanha de 2024, quando foi vice-campeão carioca. O time fez 11 contratações para essa temporada, 5 seguem como titulares. O técnico Carlos Vitor repete a escalação da estreia. Eu destaco o camisa 8, volante Léo Rafael, jogador de 24 anos que veio do Ceará, marcou os 3 gols na vitória em cima do Sampaio Corrêa, um com bola rolando, um de pênalti e um numa bela cobrança de falta. Olho no camisa 8 do Nova Iguaçu, Guga. A torcida da Laranja Mecânica da Baixada também marca presença aqui no estádio de São Januário. Gente, tá aí, Pablo Verretti. E mais do que gols, segundo o maior artilheiro da história do Vasco entre os estrangeiros, o que me chama a atenção, Aline e Ana Thaís, começo por você, Ana, é que ele nunca encheu a paciência. Mesmo quando foi para o banco, ele tentou ajudar da melhor maneira possível. Eu tenho todo o respeito por qualquer profissional de qualquer segmento que faz o seu, não enche a paciência e quando tem que ir embora, fecha o ciclo, vida que segue assim mesmo. Olá, boa tarde. Tudo bem, Guga? Boa tarde pra você, Calan, galera que tá em casa. Dia típico do verão carioca, né? Dia bom pra molhar as palavras com esse calor, né, Guga? Mas é isso, acho que o Verretti, ele contribuiu diretamente pro Vasco chegar onde chegou, né? Com o final de Copa do Brasil, fazendo aquele campeonato difícil que fez lá em 2024, com gols importantes. Ele também ajudou muito na autoestima do torcedor no momento de muita dificuldade que passava o Vasco. O Vasco vai evoluindo, vai pensando em outros nomes e ele também tem direito de pensar em outros nomes. Antes que você saia como vilão, né, Guga? Porque o ano passado ele já começou a entrar ali em conflito com a torcida. É bom essa despedida, é bom esse respeito que tem ao Verretti. E agora o Vasco tem que olhar pra frente e ver a peça que vai ter que substituir esse bom atacante que tem aqui, que tinha o Vasco até aqui. Quase meio gol por jogo de média. Ele manteve o que ele tinha feito no Banfield da Argentina
os números dele aqui no Brasil. O Pirata vai embora e deixa saudade. O torcedor do Vasco vacionou o ídolo que está a caminho do Paraguai. Olá, Calan, boa tarde. E aí, Guga, boa tarde pra você, pra Aninha, turma de casa. É isso, é um cara que tem muita identificação com a torcida do Vasco, e acho que a torcida do Vasco reconhece isso muito bem. É claro que existe a questão da idade, do declínio técnico, o que é natural, como eu falei, muito por conta da idade. Tem também um fator, que é a questão de como o Diniz gosta de utilizar seu time. Um centroavante, um atacante de mais mobilidade, mais móvel, né? Então, por isso que o Verratti acabou perdendo espaço, mas a torcida vai lembrar, tem identificação, e acho que essa questão da moral, de se identificar, de puxar a torcida e o Vasco para cima, ele com certeza entregou isso muito bem. Impagável o reconhecimento da torcida Cruz Maltina. Antero Neto, vamos fazer um resumo da rodada do que aconteceu de melhor até aqui. Tivemos jogos ontem, a bola rola hoje também. Boa tarde para você, amigo. Alô, Guga, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo em Moça Bonita, Bangu e Madureira. Dá uma olhada no gol do Felipe Claudino, golaço, 1-0, gol que vale por 2-3, vitória do Seu Madura sobre o Bangu fora de casa. Em Bacaxá, Boa Vista e Fluminense. Isael faz o cruzamento e Gabriel Caran faz de cabeça o gol da vitória do Boa Vista Fluminense utilizando um time alternativo. À noite, foi a vez do Sub-20 do Flamengo entrar em campo contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Contra-ataque do Voltaço, jogada do Catatal, que dá assistência para MV. Fazer 1-0 Volta Redonda. Nesse momento, o Flamengo já jogava com um jogador a menos. Vagninho cruzou para o Rafael Augusto ampliar. Parece replay, mas é outro lance. Cruzamento do Vagninho e Denner fechou a conta. 3-0 Volta Redonda, Guga. Valeu, Antero! Mais um craque do nosso time de narradores. Lembrando que hoje tem Sampaio Correia e Botafogo, Português e Maricá. Gente, é o seguinte, são 6 jogos apenas na fase de grupos. Vocês já estão acostumados, né, com o regulamento do Campeonato Carioca. Os grupos, os times não se enfrentam dentro do próprio grupo. O Flamengo está se enrolando. Olho na tabela de classificação. Vamos aos 2 grupos, lembrando que os 4 primeiros colocados de cada grupo se classificam às quartas de final. Os 2 últimos de cada grupo vão fazer um outro grupo para disputa contra o rebaixamento. Volta Redonda, Vasco, Bangu e Fluminense. Essa é a situação do grupo A. Os times do grupo A enfrentam só os times do grupo B. Por isso que o Vasco vai pegar, a gente já muda a tabela de classificação, vai pegar o Nova Iguaçu, que tenta pular para 6 pontos e 100% de aproveitamento, algo que só o Volta Redonda conseguiu até aqui. Ó o Flamengo, ó. O Flamengo agora vai para a reta final dos clássicos no grupo, com a corda no pescoço. Aliás, quarta-feira, anote aí, tem Flamengo e Vasco na tela da Globo, quarta depois de 3, graças às 9h30. Nova Iguaçu, Botafogo, Madureira e Boa Vista, os 4 primeiros. O Flamengo, neste momento, está indo. É claro que é só o início do campeonato. O Flamengo tem 3 partidas, antecipou o jogo da rodada 5, tem 1 ponto em 9 possíveis. Carlos Gil, você conversou com o técnico do Vasco, Fernando Diniz? Conversei, Guga. Bom, o Verratti está indo embora, sendo homenageado. Hoje o Vasco vai ter no ataque titular o David, que é um jogador que pode sair, pode estar se despedindo também. Ele interessa ao Vitória, clube que o formou. Mas especificamente sobre o Ryan, a saída do Verratti, o Ryan, eu conversei com o Fernando Diniz. É claro que é um negócio que pode ser muito benéfico aos cofres do Vasco, 35 milhões de euros. Para o staff que trabalha com o Ryan, também é interessante, apesar de ser um clube de pequeno para médio da Inglaterra, o Bournemouth, mas que tem sido um bom trampolim para o futebol inglês e europeu. Agora, para o Fernando Diniz, é claro, não é uma boa. Ele acredita que o Ryan ainda tem lenha para queimar aqui no futebol brasileiro, um jogador muito jovem. Bom, vamos ouvir o que o Diniz acha dessa possível saída do jovem atacante do Vasco para o futebol inglês. Em relação ao Ryan, enquanto eu puder lutar para que ele fique, eu vou lutar, porque eu acho que não é do momento para ele sair, não é? E eu acho que o Vasco fica muito mais bem abastecido com o Ryan aqui. É um jogador jovem, extremamente importante, que vai mostrando cada vez mais o seu brilho. E eu acredito que nesse momento da carreira dele, ficar no Vasco, esportivamente, eu não tenho dúvida que é o melhor. E também acho que para o futuro dele, em todos os aspectos, seria melhor.
Daqui a pouco eu quero ouvir a Calan sobre um técnico, um professor dizendo para o seu aluno, né, para o seu pupilo, que não está na hora de sair. É claro que essa é uma decisão individual, né, envolve dinheiro, família, outros interesses além do interesse técnico, mas daqui a pouquinho ela fala. André Pessoa, você ouviu o Carlos Vitor? Rapaz, ele está um tempão entre atleta e técnico do Nova Iguaçu. Que história tem o treinador? Pois é, Guga, são mais de 30 anos de história, foi jogador na década de 90, nos anos 2000 virou funcionário, passou por todas as categorias de base e agora vai para a 6ª temporada comandando o time principal. Conhece muito bem o Nova Iguaçu e tem nas mãos um elenco jovem, média de 24 anos de idade, e ele garante que a coragem faz parte do estilo de jogo desse Nova Iguaçu. Vamos acompanhar. É o nosso DNA, não tem como mudar, é uma cultura nossa de entender que é muito gostoso você voltar, né, a mexer no passado, da forma qual você joga, de ter um jogo corajoso, de mesclar essas questões de atletas jovens com jogadores um pouco mais maduros e entender que nós somos um clube formador, né? É isso, tá na história do Nova Iguaçu. Quantos jogadores importantes, né? Inclusive passaram pelo Nova Iguaçu desde a fundação, com o Zinho, tetracampeão, Edmundo, enfim. Isso é tema também para o decorrer do nosso jogo. Calan, o momento de sair. Qual, afinal, é a hora certa? Isso é muito pessoal de cada jogador, né? É claro que ele tem um sonho de jogar, já deixou isso muito claro, de jogar na Europa, né, Guga? Isso é bem óbvio. Eu entendo o lado do Diniz e ele vai dar com certeza um retorno técnico no Vasco se ele ficar. Inclusive, eu acho que ele pode conseguir até um valor um pouco mais acima disso. Agora, se o jogador quer ir e ele vai para um clube, se realmente confirmar sobre o Bournemouth, ele vai se desenvolver tecnicamente, tem característica do jeito de jogar do time de lá. Então, eu acho que ele indo para lá, ele também vai evoluir, vai crescer muito. Sorte, de fato, Guga, é de quem ficar com esse jogador. Festa da torcida do Vasco na entrada do time em campo. Chuva de papel picado. O Vasco largou bem no campeonato, venceu o Maricá na estreia 4-2. Hoje descansa os titulares e segue preparando a equipe para o decorrer de toda a temporada de 2026. Vem com jogadores reservas, ainda assim apoiado pela sua torcida apaixonada que costuma carregar o time no colo. Quando joga em São Januário, o Vasco tenta pular para liderança isolada do grupo e manter o seu 100% de aproveitamento nessa arrancada da temporada. Nova Iguaçu também embalado com a vitória na estreia em cima do Sampaio Correia. Vem para campo, times lado a lado, vamos para a execução do hino nacional e daqui a pouco a gente manda para o ar as duas escalações. Vasco e Nova Iguaçu é o jogo que a Globo acompanha para boa parte do Brasil e você é o nosso convidado, a nossa convidada. Pumita, o mascotinho sendo carregado no colo. Ficou bonito o uniforme do Vasco, hein? Aliás, o que faz a torcida do Vasco esgotando em poucas horas após o lançamento em todas as lojas oficiais o novo uniforme com um novo fornecedor esportivo para a temporada em 2026. Faltam 4 minutinhos para a bola começar a rolar. Os times se cumprimentam e a gente escala para você. A partir de agora, Vasco e Nova Iguaçu. Tá aí o Vasco na tela com o goleiro Léo Jardim, capitão da equipe, um dos titulares. Na direita, o Puma, que tem frequentado o time titular também. Na esquerda, o Vitor Luiz hoje é o cara que começa na lateral. Lucas Freitas no miolo da zaga com o Saldívia. Tá estreando hoje, vem do Colo-Colo, vamos ver o que ele faz. Tietê e Hugo Moura, que até outro dia eram titulares da equipe do Vasco. Na reta final da última temporada perderam espaço. Matheus França, a caminho de ser devolvido do empréstimo. Olha que chance que ele tem de mostrar trabalho. David também sendo negociado com o Vitória da Bahia e Garré. Olha, o Garré não começa um jogo como titular desde abril do ano passado. Chebe, prata da casa, cria da colina. Começa o jogo, Vasco no 4-2-3-1. Tá aí o técnico Fernando Diniz com todos esses caras à direita à disposição no banco de reservas. Inclusive, Barros, jogador que frequenta também a equipe titular. Andrés Gomes. Será que eles terão oportunidades com o decorrer do jogo? A gente conta essa história para você a partir de agora. O Nova Iguaçu também está pronto, com Mota no gol. Na direita, Ian. A dupla de zagueiros tem Davi Soares e o Sidney, capitão da equipe com o Ender na lateral esquerda. Vamos para a meiuca da Laranja Mecânica da Baixada. Jorge Pedra é o volante. Léo Rafael fez os 3 gols da vitória do Nova Iguaçu na estreia. Chega cheio de moral, camisa 8, com o Riquelme, que arma a equipe.
No ataque, de um lado, o Xandinho, do outro, o Lucas Cruz e o Vini Charopem, é o centroavante da equipe do Nova Iguaçu, a equipe do técnico Carlos Vitor, funcionário do clube há 34 anos. 6º ano seguido dele no comando técnico do Nova Iguaçu. A arbitragem para o jogo, na tela. Carlos Tadeu, auxiliado pelo Luiz Cláudio, pela Ana Vitória e no VAR o Paulo Renato. O Vasco nunca perdeu para o Nova Iguaçu jogando em São Januário. Missão duríssima aí pro time da Baixada. Os dois capitães fazem a disputa do toss, trocam umas flâmulas. Você viu ali o Sidney com o Léo Jardim e o jogo já vai começar. Tá aí o Vitor Luiz. Fez só 16 jogos em 2025, é mais um que ganha ótima oportunidade no começo da temporada para mostrar serviço. Lembrando que o Leandrinho, prata da casa, jogador revelado pelo Vasco, que também era uma opção para a lateral esquerda, não vinha tendo muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz, já foi negociado, não faz parte do elenco. Vamos a mais informações. Carlos Gil, André Pessoa no gramado. Olha, Guga, a intenção do Fernando Diniz, eu perguntei também para ele na chegada aqui, se ele estava jogando com o time praticamente inteiro de reservas, ou time reserva hoje, com vistas ao clássico de quarta-feira contra o Flamengo para entrar com força máxima. Ele disse que também, não escondeu que é claro que o Vasco tem o desejo, ainda mais sabendo das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado nesse campeonato, ainda com o Sub-20, não sabe como o adversário vai vir para a partida, interessa muito para o Vasco vencer um clássico, dá muita moral, mas não é só por isso, ele realmente gostaria hoje de poder observar mais jogadores, inclusive o Rojas, que é outro contratado, que pode entrar no decorrer da partida, o atacante colombiano. André. Guga, dos 6 jogadores remanescentes da ótima campanha de 2024, um não está no banco de reservas. Bill, destaque daquela campanha, sofreu 2 lesões seguidas no joelho direito, fase final de recuperação. A esperança é que ele volte a atuar nesse campeonato carioca. São Januário, colina histórica, vai começar. Temos já cravados aí 18 horas em ponto. Horário oficial do jogo. Primeiro toque na bola do time do Nova Iguaçu. Tá aí o Léo Jardim, titular. Grande goleiro, contrato renovado até 2030. GB, garoto, prata da casa, ganha mais uma chance, correspondeu no ano passado. Apita o árbitro, começa a segunda rodada.